Senta aqui, Paulo, vamos compartilhar. Nós estamos no meio de uma série chamada Parece, Mas Não É, surpreendidos pelas parábolas de Jesus. E tem sido uma alegria poder, porque assim, a gente vai fazer as parábolas e a gente tem um podcast que sai geralmente na segunda ou na terça, só que a gente grava antes. Então a gente grava, senta os pastores e a gente se debruça em cima das parábolas e a gente descobre coisas muito legais que a gente não estava reparando, apesar de anos lidando com essas parábolas. E por que a gente escolheu elas? Exatamente por isso. Parábolas geralmente é mal interpretadas porque se pensa que é uma historinha para crianças entenderem. E Jesus gastou 3 anos do seu ministério nas parábolas. Isso quer dizer que elas são muito, muito importantes. E as parábolas, elas são muito mais um enigma, um código, do que uma historinha fácil. E se nós não soubermos decifrar, a gente pode correr riscos. E ela é tipo uma arapuca. Eu sou você sabe o que é arapuca, ou Paulo? Eu acho que tem a ver com o negócio de pegar passarinho, é isso? Arapuca, lá onde você pegava os passarinhos, a gente criava tipo uma caixa, colocava um pedacinho de pau, fazia um fio de um jeito que quando o passarinho entrasse para comer ele era pego. Eu tenho uma desconfiança que as parábolas, tem várias no Antigo Testamento, mas elas começam a ganhar esse corpo de enigma, de arapuca, quando o profeta Natan ele vai confrontar Davi pelo adultério, e ele pega e ele faz uma parábola para Davi. Ele fala assim: olha, tem um cara que tem várias ovelhas, e esse cara com várias ovelhas, ele olha uma ovelhinha só, o seu vizinho tinha uma ovelha só, ele vai lá e pega essa única ovelha e mata o seu vizinho, e aí ele fica com essa ovelha. O que a gente deve fazer? E Natan, o profeta, conta essa parábola. O rei Davi fala: tem que acabar com esse cara precisa ser punido. E Natan fala: esse dono de ovelha é você fez isso. E na verdade as parábolas são isso, elas vão contando histórias. Nós que gostamos de julgar, talvez você não, mas eu que adoro julgar alguém, a gente vai assim: nossa, mas que pecador, que miserável, ai, que acredita. E no final, Jesus, quando você vê, você já caiu na arapuca e é você, a parábola é sobre você. Então é por isso que a gente vai. Então não se preocupe se no meio da parábola você cair numa arapuca. É exatamente isso que Jesus quis fazer com você. Então a gente vai te levar com isso. E é muito importante você entender qual é o contexto onde aquela parábola foi feita. E a gente sempre vai fazer isso aqui, que vai te levar. Você precisa entender o contexto para você ir junto com o ouvinte, assim, nessa armadilha do bem. Essa armadilha onde vai te levar a um arrependimento e que depois vai te transformar em imagem e semelhança de Jesus. Queria convidar vocês, e essa vez eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta, ou o aplicativo aberto, em Lucas 14, versículo 15 a 24. O evangelista Lucas, capítulo 14, versículo 15 a 24. Lucas é o evangelista que mais registra parábolas. Então, provavelmente, várias vezes a gente vai parar aqui, acabando, mesmo tendo em outros lugares, as parábolas de Lucas, elas têm um enredo que é mais atrativo para expor. Posso ler? Pode. Então, a parábola do grande banquete, a partir do versículo 15. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo então voltou e informou a seu senhor o que tinham dito os primeiros convidados.
Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Que Deus ilumine a sua palavra. Deixa eu explicar um pouco sobre o banquete. Porque a gente lê um banquete, a gente pensa que é alguém pedindo um iFood, ou um bom restaurante que a gente pode ir algum dia da semana. Mas naquela época não tinha restaurantes fora. Eu lembro, essa semana eu fui na super chique, fui na pré-estreia de The Chosen, dos 2 primeiros episódios, e lá tinha gente chique pra caramba. Paulo, você cabulou, você foi convidado e não apareceu. Eu não pude. Aí, uma das discussões, logo na primeira temporada, é que os estudiosos diziam que não tinham tabernas e não tinham restaurantes. Mas o autor deixou essa adaptação, essa liberdade, para fazer aquela construção sobre como Maria Madalena foi chamada por Jesus ali, e muito bacana. E é exatamente isso que você tem que entender. Quando a Bíblia fala sobre banquete, nunca tem restaurante. Existe umas palavras que sempre acionam o mesmo episódio, que é sábado, o sábado judaico, banquete e mesa e também festa. São 3 palavras que querem dizer, são sinônimos, a mesma coisa. Então, geralmente, quando fala algum episódio que Jesus está sentado à mesa com alguém, é um sábado. O sábado representa um dia de descanso, de confiar em Deus. Tem muito a ver com culto. Geralmente, eles iam no templo fazer suas ofertas de paz. Por exemplo, uma das ofertas de Levítico é onde você levava um animal, fazia uma oferta de paz para trazer que o shalom chegou na tua casa, e aí o sacerdote fazia uma espécie de sacrifício, mas tinha como se fosse um churrasco. Você levava um pedação desse animal para casa, convidava os seus vizinhos e oferecia uma ceia para eles, para dizer: está tudo bem na minha casa, graças a Deus tem essa paz. Então, toda vez que você vê um momento de ceia, de banquete, está tendo uma celebração espiritual ali, e muito provavelmente é um sábado, é um tempo de confiar em Deus, que Deus, mesmo eu trabalhando 6 dias, Deus é quem me sustenta. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso, todo culto judaico estava em volta de uma mesa farta. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo decidiu trazer a sua aliança. Daí Jesus fala assim: toda vez que fizer isso o quê? Não necessariamente é você comer normal, que você vai comer um vinho. É toda vez que você for ter esse tipo de banquete de celebração de Deus, você está sinalizando o meu reino que chegou, né? Então eles tinham esse negócio para sinalizar o Éden. A palavra Éden, ou paraíso é do grego, e Éden é do hebraico, ele quer dizer delícias, um banquete. Ou seja, a presença de Deus, ou ir ao paraíso, estar no paraíso, quer dizer a presença de Deus na celebração de uma festa. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Quero convidar você a fazer um exercício que a gente vai fazer dessa vez, mas cabe como um bom... Toda vez que você for ler a Bíblia, dá uma olhada nisso. Queria que você voltasse um capítulo aí do que você leu na sua Bíblia, abrir ali no capítulo 13, versículo 10 a 17, você vai ver que Lucas, ele separa uma sequência de histórias que tem a ver com essa festa que sinaliza a volta ao paraíso, ou a volta da presença de Deus, ou uma promessa que está desde lá do começo da Bíblia, que um dia vai vir alguém ungido e vai fazer a gente voltar a estar com Deus plenamente. E aí você vai ver que ali no capítulo 13 começa falando sobre a cura no sábado. Olha de novo a temática, de uma mulher que andava curvado. E o pessoal fica bravo com Jesus, que ele curou no sábado, que era para ser só descanso. Ele está dizendo assim: vocês estão cultuando a Deus, a restauração da presença de Deus, e não quer as pessoas sendo curadas? Que história é essa? E aí depois você vai ver no capítulo 13 a porta estreita. Mas se você olhar o final da porta estreita, por que a gente quer passar pela porta estreita? Para comer na mesa do Senhor.
Já no começo do capítulo 14, vai lá no começo do capítulo 14, Lucas vai colocar que Jesus cura um homem com a mão inchada num banquete, de novo, num sábado. E Jesus pergunta, se o seu filho cair num poço, você não ajuda ele num sábado? Por que eu não posso fazer o bem, a restauração, a sinalização do reino aqui no sábado? Quando você chega no capítulo 14, no meio, tem 3 parábolas. E aí, a gente geralmente, vocês viram que Lucas gosta de colocar sempre 3 parábolas juntas. E aqui, de novo, a gente vai pegar a terceira, que geralmente a terceira é a mais completa e a que tem a virada, né? Primeira parábola é, quando você for convidado para uma festa, para um casamento, e isso é interessante, o banquete mais honroso que tinha no judaísmo, geralmente era dado num casamento. Por isso que Jesus também vai falar que essa celebração da entrada no céu, no paraíso, é um casamento, é o casamento dele. E ele fala assim, quando você for convidado para um casamento, Paulo, não vai procurar o melhor lugar. Porque pode parecer alguém mais famoso que você. Gente, como eu devia ter ouvido essa história antes, Jesus. Como eu já passei vergonha na minha vida. Vai chegar alguém mais famoso que você e o dono da festa vai falar, dá para você sair dessa poltrona aqui porque fulano chegou. Eu estava lá no The Chosen, assim, sentei no melhor lugar, né? Aí chegou o Kaká. Aí alguém chegou, Marcos, dá licença um pouquinho, que chegou um campeão do mundo. Eu falei, caramba. É sério que aconteceu isso? Não, Marcos? o Kaká chegou, mas não. Só queria falar que eu conheci o Kaká. Não aconteceu isso. E aí, essa é uma parábola sobre um lugar de honra. Não procure os lugares de honra, procure os lugares mais humildes, que daí você pode ser honrado, porque alguém pode te chamar e te levantar, mas não vai você para você mesmo. Aí Jesus já emenda numa outra parábola, fala, quando vocês forem fazer um sábado, uma festa assim, do sábado, não convida quem pode retribuir. Não use essa festa de casamento ou culto como network para trabalho. Não convida os seus vizinhos que têm dinheiro, que vão poder retribuir. Convida quem não tem, convida pobre, convida gente que não vai retribuir. E aí, essas 2 histórias começaram a incomodar o dono da festa. Lembra que Jesus está numa festa, num sábado, provavelmente chique, bom, de um religioso. Jesus é bom de estragar a festa. Já viu esse povo que quer lembrar de pobre bem na hora da sua fartura? Assim, sabe, você está assim, caramba, e começou a incomodar. E o dono da festa, provavelmente, o religioso, ele decide fazer um brinde. Ele pega um vinho assim, ele faz assim, vamos brindar aqui. E aí ele fala assim, ele na verdade só fala o seguinte, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Pela sequência de parábolas e sequência que Jesus está fazendo, principalmente dessas 3 últimas, provavelmente ele está dando aquela espiritualizada. Sabe quando ele fala assim, é importante esse negócio de não se colocar no melhor lugar, é importante convidar quem dá, mas na verdade, importante mesmo, é quando todos nós vamos estar no reino de Deus, tá? Todo mundo tem fraqueza, mas o importante mesmo é estar no céu. Você já teve aquelas discussões sociais com alguém que você conhece, e no final a pessoa dá a cartada da espiritualidade, assim, do céu. O importante mesmo é estar no céu, né, gente? Vamos lá, esse corpo aqui vai tudo pro lixo, tudo vai ser comido, a gente vai não sei o quê. O importante mesmo é estar no céu, a eternidade. E, na verdade, esse cara fez isso. Ele chegou, legal, mestre, legal que você está ensinando, mas feliz mesmo, não é quem ficar convidando pobre. Esse papai é meio esquerdista. Feliz mesmo não é quem fica num lugar melhor ou pior. Feliz mesmo é quem está no céu. E é verdade. Ele está falando uma grande verdade. Feliz mesmo, não importa qual é o lugar. Contanto que eu esteja no céu, pode ser no último. Não é? E aí Jesus respira fundo. Ok, vou contar agora a terceira parábola. É muito bacana, gente. E aí, agora a gente vai entrar na nossa parábola. Jesus, ele conta que um senhor que tem uma casa gigantesca, que vai fazer um banquete muito grande. Ele está descrevendo o último banquete, que todo judeu esperava. No final vai ter um último sábado, que vai ser um último banquete, que vai chamar o dia do Senhor, ou o ano do Senhor, e esse dia vai durar para sempre, é igual o dia 7 de Gênesis, não vai ter fim, não vai ter tarde e manhã, e aí esse dia vai acontecer, e Jesus começa a descrever esse banquete. E aí nesse banquete o Senhor chama um servo, fala, meu servo principal, vem cá, você vai fazer o seguinte, você vai e vai falar o seguinte, está tudo pronto, vai nos convidados e fala
que já está pronto. Venham, pois tudo já está pronto. Versículo 17. E aqui a gente precisa parar, porque Jesus está parecendo que ele está falando do grande banquete no futuro, mas não é. Geralmente a gente vai ler essas parábolas de banquete, a maioria das parábolas, a gente já cai numa interpretação automática da volta de Jesus. E talvez você faça isso, porque eu fiz isso por muitos anos. E a gente já quer cair lá, e existe um certo nível de interpretação lá, mas não é isso. O grande virada nessa parábola, uma das grandes viradas, é que ela é do presente, ou seja, para nós é no passado. Esse grande banquete da chegada do reino já aconteceu. E é exatamente isso que Jesus já tá trazendo a história, que qualquer um da época de Jesus, que está naquele banquete, que está naquela festa de sábado, já se incomodou e fala, o Senhor falou, já está pronto. Já está acontecendo. Não fica fazendo brinde para o futuro, não, porque o brinde é do presente. É mais ou menos assim que Jesus está dizendo. Não adianta falar, bacana isso que você está contando nessas parábolas sobre procurar ser humilde, né, para honrar o outro, ou procurar um reino mais justo, umas festas mais justas, onde você pode ajudar quem não tem. Mas isso é coisa para o presente. Na verdade, o futuro é que importa, quando a gente vai estar... E Jesus está falando, não, o futuro é o presente. Quem não vive isso aqui agora, não vai viver no futuro. É para agora. Isso que eu estou contando já está acontecendo. A festa é esse sábado. E o sábado que vem, quando você comemorar, é aquele sábado. E é todos os dias. E isso é interessante, porque ao longo da história da igreja, esse pensamento de ter uma visão do reino desencarnado, ele foi enxertado pela visão grega de que a matéria é ruim, o corpo é nada, o que importa é o espiritual, e aí o que importa não tem a ver com o físico, não tem a ver com o dia a dia. Então a gente fica procurando cultos, momentos espirituais transcendentais que nos tiram da realidade, porque na verdade a gente não quer viver nesse mundo. Esse mundo é muito ruim. Na verdade eu vou para a igreja para tentar esquecer meus problemas. E a gente cria liturgias extremamente dopantes, que trazem assim êxtases, que é porque assim, na verdade eu quero esquecer da minha dor. E a gente quer um céu que não tem a terra. E eu gosto da frase de um pregador que ele fala o seguinte, é que alma sem corpo é fantasma, e corpo sem alma é defunto. Então, às vezes, você está no enterro e a pessoa bem intencionada fala, isso aqui não é fulano, não, porque só está o corpo dele. O fulano está lá no céu, porque a alma dele está lá. Não, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que você e eu somos corpo, alma e espírito. Somos um só. E quando se junta, somos nós. E a ressurreição vai acontecer de corpo e alma. E também, às vezes, a gente tinha... Lembra, Paulo, dos relatórios de missões que a gente fazia, da Glocal? E aí tinha uns relatórios que algumas igrejas ajudavam, elas mandavam quantas almas para Jesus vocês conquistaram. Então, é um caça-fantasma, porque a gente tinha almas que a gente tinha que colher com nossa maquininha, e assim, a gente não entendia porque não é alma, porque é muito fácil alcançar almas para Jesus, não tem compromisso nenhum com o corpo. Então, eu vou lá num lugar de miséria, um lugar totalmente que a pessoa está viciada, que tem outras complicações, eu prego o evangelho, saio, consegui essa alma para Jesus, Ghostbuster, e aí eu levo, e aí é muito descompromissado com a realidade. E esse é o lugar que eu quero parar para a gente refletir um pouco sobre, na verdade, a gente está... o primeiro ponto o banquete já começou, só não vê quem está com a visão de um reino, ou céu, desencarnado. Isso não é bíblico. Isso é cômodo. Isso acontece muito. Eu cresci com isso, eu cresci, mesmo sabendo, com a Bíblia me falando, eu caio nesse automático de, isso não importa, isso aqui vai virar pó, o que importa o reino de Deus é lá no futuro. E a Bíblia está falando que o reino de Deus já foi inaugurado por Jesus Cristo. Então aqui quem está ouvindo está sendo inaugurado, essa festa está acontecendo, e vocês estão achando que vai ser no futuro. E a minha pergunta para vocês por que a gente tem essa dificuldade de enxergar o reino de Deus que já chegou? Ler a Bíblia dessa forma, é do presente, é de agora. E um dos motivos é que a gente está vendo muita miséria, né? Mas
Por que muitas vezes preferimos nos iludir com o céu desencarnado, bem longe, e aí a gente vive esse isolamento da realidade, porque a gente quer na verdade, sonhar com aqui presente eu não quero. Por que você acha, Luiz? Eu vou te deixar essa bucha assim, para você já... Facinho, né? Eu acho que o que você falou explica parte disso, né? A gente tem provavelmente dificuldade de olhar para o nosso mundo, para a nossa cidade, para o nosso entorno e ver o reino de Deus, né? A gente tem aquela visão, provavelmente, enfim, que alguém nos passou, de que o reino de Deus é uma coisa perfeita. A gente olha e vê miséria, violência, todo tipo de violência física, enfim, mental. Isso não bate com o que a gente foi ensinado de que é o reino de Deus. É provável, mais do que possível, é provável também que, se a gente olhar de uma outra forma, a gente vai ver a nossa responsabilidade em sinalizar a vinda do reino, a chegada do reino, pessoal, individual, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido, que são tão caras para mim aqui, a nossa responsabilidade de sinalizar para o mundo o que Deus tem feito e faz todos os dias das nossas vidas para nos capacitar a sinalizar a chegada do reino. Eu venho de uma versão de mim que olhava e dizia: misericórdia, Jesus precisa voltar logo para acabar com isso, né? E é muito fácil a gente fazer isso. Transfere para Deus. Esse é um lugar imperfeito, precisa que Deus venha e resolva isso, né? Volta logo, Senhor. Mas, na verdade, às vezes, a nossa responsabilidade passa ao nosso largo e a gente deixa, porque tem um custo em sinalizar o reino de Deus, né? Tem um custo, é incômodo, dá trabalho, te expõe, né? Eu acredito que... E essa tem sido a minha experiência comigo e com o Evangelho. O que eu, pessoalmente, posso fazer para sinalizar? E é mais fácil não sinalizar, né? É mais fácil terceirizar. Eu fico pensando que é fundamental que Deus abra os nossos olhos para a percepção do que já está acontecendo. Normalmente a gente não presta atenção nisso, no que já está acontecendo. A gente está o tempo todo pensando assim: quando for o dia, quando eu me aposentar, eu vou servir o reino. Quando eu tiver mais tempo, quando meus filhos crescerem, né, e estiverem criados, eu vou conseguir. E muitos amigos meus, é curioso, que me falam assim, que são de fora da igreja, não são de igreja, falam assim: Paulinho, um dia eu vou lá na sua igreja. Eles sabem que eu sou pastor, eles dizem: um dia eu vou lá na sua igreja. De vez em quando eu falo para ele assim: não vai nada, você nunca vai, eu duvido que você vá. E aí eles se assustam e eu digo: por que um dia você vai na minha igreja? Porque você não vai amanhã, né? E eu fico pensando também numa outra coisa. Me permita, Marcos, falar um pouquinho de você e de mim. O Luiz me disse que ele não vai, mas ele não está precisando, ele está muito bem, mas... Eu corro e malho. Eu sei que não parece, mas eu corro e malho. O Marcos, não sei se vocês estão ligados nisso, mas ele está, nesse sentido, ele está na melhor fase da vida dele. Ele tem se exercitado e tem percebido o que está acontecendo. Perceber o que está acontecendo, a transformação, a mudança, o reino chegado, é o que faz toda a diferença. A gente precisa pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos para perceber. Eu lembro que quando eu comecei a correr, eu voltei para casa, fui para frente do espelho ver se eu tinha emagrecido. Falei: não adiantou nada, não tem nada acontecendo. Mas tem algo acontecendo, desde o primeiro exercício que você faz, desde o primeiro passo que você dá, olhando para Jesus. Já tem algo acontecendo, mesmo que você não perceba. E isso vai nos motivar. Eu tenho certeza que o Marcos está muito motivado, porque ele tem percebido a diferença. O Marcos está muito bem. E eu me alegro com isso. No primeiro culto, acho que eu fui meio duro. Aí agora eu estou sendo mais... Estava esperando. Mas isso faz diferença, perceber o que está acontecendo. Eu acho que esse ponto demanda uma oração nossa, ou, né, me faz querer orar pedindo a Deus assim: Pai, todo dia, essa semana agora,
Me ajuda a perceber o que o Senhor está fazendo. Me ajuda a perceber os lugares onde o Senhor já chegou e, portanto, o reino já é chegado. Para que eu haja ali de acordo com alguém que vive nessa perspectiva. Já está acontecendo, já é chegado. Caso contrário, a gente desanima. E não vale a pena e vive só com uma utopia de algo que não é real. Jesus nos convida para algo que é real e que a gente já pode experimentar hoje. Essa oração é fundamental. Senhor, que eu possa ver o que já está acontecendo, que é a chegada do seu reino. E eu acho que Jesus suspeitava que muitos ali sabiam que já estava chegando. Por isso que não é suficiente só ver o sinal do reino. Tem que ter mais. Tem que mudar de vida pelo reino. Tem que se entregar para o reino. Tem que entrar na festa. Então, assim, Jesus continua a parábola dizendo, os convidados começaram a dar desculpas. Ou seja, é quase que Jesus ali está dando uma indireta dizendo, primeiro que não é no futuro, já está acontecendo. Segundo, que se vocês continuarem desse jeito, valorizando pequenas coisinhas como, não vamos curar no sábado, sendo que o sinal está chegando. Você está sentando com fariseus, com pecadores, publicanos. Se vocês não pararem de dar desculpas, vocês não vão participar do grande banquete. Porque Jesus fala de 3 desculpas, e as 3 desculpas são muito simbólicas aqui. Aliás, o número 3, você vai vendo que vai aparecendo. E as 3 desculpas não é qualquer coisa. Primeira desculpa é uma desculpa que ele dá o seguinte, ele fala o seguinte, comprei um terreno e eu preciso conhecer esse terreno. Eu preciso conhecer melhor o que eu fiz ali, conhecer, talvez começar a cultivar, dar uma trabalhada. Então, eu estou aí, tenho que fazer isso, não vai poder estar nesse banquete, que era muito desonroso recusar. Tem que ter uma boa desculpa. O segundo, fala o seguinte, eu comprei 5 juntas de bois, e tipo a máquina agrícola da época, para o meu terreno, e eu preciso começar a arar, até porque a colheita já está aí, e eu tenho até um bom motivo para, infelizmente, não estar, porque eu estou dando atenção para todo esse investimento que eu fiz para fazer a colheita. A colheita veio bem, mas eu preciso fazer. E o terceiro falou, acabei de casar. E aí, cara, casar, você já sabe, né? Eu estou aqui ainda, tem que minha mulher não deixa. Garantir, minha mulher não deixa. E tem que garantir que eu vou ter um herdeiro. E a gente, no começo, eu sempre pensei que essas desculpas eram esfarrapadas. Que desculpinha ruim, né? Porque é muito ruim. Mas não é, não. A gente foi percebendo que, lá em Deuteronômio 20, versículos 5 a 9, das 3 desculpas, 2 estão lá. E eram desculpas que eram pequenas leis para organizar Israel e mostrar que assim, olha, se Israel entrar em guerra e alguém comprou um terreno, ele tem direito de não ir para a guerra para desfrutar do que acabou, ou para organizar sua terra, para organizar. A mesma coisa das juntas de boi. E também fala, se a pessoa casou há menos de 1 ano, ele tem direito de não ir para a guerra para desfrutar do seu casamento e garantir, ou seja, 1 ano era criar um herdeiro e, se possível, ver nascer. Então, assim, ele tem que estar no seu casamento. Essas são desculpas que, se por acaso, essas são desculpas que têm fundamento na lei. E olha que interessante, eu acredito que é quase como assim, são desculpas que você tem um documento da lei para quando você chegar atrasado no banquete, ou se um dia você quiser se arrepender, é igual você faltou no trabalho e no outro dia você leva o atestado médico. Fala assim, eu faltei, deveria ter vindo, mas aqui, a lei fala que eu ainda mereço meu dia de trabalho, está aqui. E aí, esse que é o interessante, o final da parábola, ele está dizendo, nenhuma desculpa, nem as que têm atestado médico, atestado na lei mosaica, vai poder entrar. Porque no final, dá uma olhada no último versículo é muito perturbador. O último versículo vai dizer o seguinte, eu lhes digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete, porque a casa vai estar tão cheia, com todos os convidados, a gente vai falar mais dos outros convidados, mas que quando esses caras que estão me desonrando, recusando e falando assim,
Mas isso aqui ainda é lei. Eu tô aqui, garantido. Você vai mostrar, eles vão mostrar e a gente vai falar, eu sei que você está garantido nessa lei aí, mas a casa está cheia. Não tem espaço. Então é uma mistura da parábola das 10 virgens, que ou você vigia e entra na hora, ou depois que a porta fechar não tem mais como você bater. E uma outra mistura de leis menores que estão ocupando desculpas religiosas de lei menor. Por exemplo, quando a gente pregou semana passada sobre o bom samaritano, o levita e o levita e o sacerdote falaram, não, a lei que eu não preciso tocar em um defunto, senão eu vou estar contaminado, eu vou preferir essa do que fazer o bem, que era uma lei mais óbvia, amar o próximo como a si mesmo. Então aqui ele está assim, não vou, tenho minhas desculpas, mas eu estou legitimado. Eu não ajudo meu pai, mas eu contribuo aqui com o corban, eu contribuo. Então são pequenas coisas que estão se tornando maiores do que amar o próximo, ou que fazer o bem, ou que está no seu banquete trazer todos. Então aqui é algo mais forte que está assim, o banquete já começou. Qual é a desculpa que você não larga, para você não largar tudo e viver agora o reino de Deus? E agora, essa aqui eu poderia ser o último ponto, mas eu não quis acabar ia acabar baixo, ainda mais um dia da eleição, né? Então, assim, queria acabar legal aqui esse dia hoje, mas, assim, é uma parábola que não é um final, uhul! É igual a parábola do filho pródigo. É uma parábola que acaba com um nó na garganta, que está chegando e falando, olha, no final das contas, nem se a sua desculpa for legítima, ela vai funcionar. Porque, assim, uma coisa é a minha desculpa para não viver o reino de Deus, para não viver para valer, a generosidade. E eu não estou falando generosidade com a igreja, generosidade com a vida. Você não viver para apenas acumular riqueza, bem-estar, mas você viver para abençoar o próximo, você viver o que Deus está te chamando para viver, você viver com intensidade no seu trabalho. Qual é a desculpa que você faz? Mas a gente tem desculpas legítimas. Eu não estou dizendo que eu não tenho desculpa legítima ou você não tem. Às vezes, várias vezes a gente fala, filho, eu até ia seguir o reino de Deus, mas o Senhor me deu esse tipo de filho aqui, esse meu filho aqui dá tanto trabalho que você sabe que estou limpo de fazer. Ou, Senhor, eu até seria, mas assim, meu custo de vida está tão caro que eu primeiro tenho que fazer tudo isso, garantir o pé de meio, viver tudo. Lá por 50 anos, 60, aí eu vou viver o reino de Deus. E a gente vai vivendo uma vida, colocando coisas na frente e tendo boas desculpas. Não estou dizendo, qual é a sua desculpa para não viver o reino de Deus agora? Porque se o reino de Deus já chegou e Jesus já inaugurou, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Por que a gente dá desculpa e nem às vezes nem é esfarrapada? São desculpas verdadeiras, mas a gente vai sempre, amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer. E eu me via tantas vezes prorrogando coisas que Deus falou comigo, por desculpas que no final das contas eu não estou desfrutando do reino. Teve um que falou assim, eu estou juntando mais coisa aqui no meu celeiro, eu vou construir mais espaço aqui para poder juntar mais. E aí disseram para ele, louco, né? Esta noite pedirão a sua alma. Eu acho que passa um pouco por isso. Mas o Luiz falou algo no primeiro encontro que também me tocou. Eu estou doido para chegar ao final do culto, que eu sei que acaba bem. É porque, por enquanto, o Marco acabou de me dizer que eu vou para a eternidade com este corpo, a não ser que eu... Malha conversa aqui. Isso é bem desafiador. Pelo menos você se veste bem, uma jaqueta de couro diferente de outros pastores aqui, que não tem nem roupa para frio. Ah, meu Deus do céu. Estou falando com ele, Paulo. Eu recebi um e-mail e abri. Eu não tenho jaqueta preta, de couro. Depois vocês me Depois indicam, de 12 anos em São Paulo, você não sabe que tem frio? Depois vocês me indicam onde compra e me dão Não, tá bom. Não dá mais, Julian Marcuí, fechou. Eu comprei 4, não paguei e eles quebraram. Qual era a pergunta mesmo? Sobre a vez que você recebeu um convite de um banquete bom. Então, eu não costumo recusar Ele é convite. chefe, gente. Eu não sei como é que você não costuma. Chefe é você que não costuma receber um banquete de convite. Não, eu não costumo recusar. Tá. Costuma recusar, ok. Mas você falou de manhã, eu me lembrei de um negócio que não estava na minha cabeça antes, mas quando eu mudei para São Paulo, né, eu falei que sou do Rio, eu falei de manhã que era de uma
de uma outra empresa, não era da mesma empresa, mas era na filial no Rio de Janeiro, né? Então as coisas na filial sempre acontecem mais, assim, são mais pobrinhas. A gente tinha quando eu vim para São Paulo, tinha uma confraternização de fim de ano, e aí eu fui convidado para a confraternização, e era na Figueira Rubaiá. Eu falei, caramba, Figueira Rubaiá. Só que lá em São Paulo, quando tinha essas confraternizações lá no Rio, essas festas eram dos funcionários, a gente se reunia e cada um pagava a sua. E eu falei, caramba, Figueira Rubaiá, fiquei preocupado, né? Porque, primeiro, eu não posso pagar isso, vai custar caro para mim. Segundo, isso é muito chique, não é para mim. Não vou me sentir bem lá. E aí eu acabei não indo, né? A gente sempre ia para o Rio no final do ano mesmo. A festa era uma quinta-feira e eu falei, não posso ir. A gente vai para o Rio. Dei essa desculpa e não fui, né? Meus amigões me disseram depois que era de graça. E o mais triste, gente, eu nunca mais recebi um convite para ir no Figueira Rubaiá. E até hoje eu nunca comi a famosa carne do Figueira Rubaiá. Graças a Deus está tudo bem, né? Aprendi a cozinhar e eu faço a minha carne. E boa demais, hein? E muito boa. O Michelin e falar, toma, Cubaiá. Mas, trazendo para a perspectiva, né? Essas duas coisas me tiraram assim, a oportunidade de desfrutar, né? Fiquei achando que era muito caro, ia me custar muito, né? Entrar no banquete, tá no reino. E eu preferi nem arriscar pagar o preço para desfrutar daquilo. E a outra coisa é achar que não era para mim. Eu nunca mais me senti assim para muita coisa. Mas isso ficou na minha cabeça. Ou porque eu acho que eu sou bom demais para algumas coisas, né? Me convidaram para uma festa de aniversário, uma comemoração na Tóquio. Uma balada diferente, né? Falei, puxa, isso não é para mim, mas eu vou lá, né? Festa estranha, gente esquisita. Mas foi legal. Eu fui, né? Mas tem coisas que eu ainda me posiciono assim, bom, isso não é para mim, né? Ou eu acho que eu sou muito bom, ou eu acho que eu não sou digno, às vezes, né? Saiu caro em terapia, mas eu tô lidando com isso. E é exatamente esse sentimento nesse convite do reino de Deus, esse banquete que está agora. Às vezes a gente acha que não é para nós, ou que a gente é bom demais. As duas coisas estão sendo trabalhadas aqui e a gente vai o tempo todo ver isso. Então, nessa parábola, a gente vai ver primeiro que essa visão do futuro desencarnado, ela é uma visão que não é bíblica, ela não é original da Bíblia. Depois a gente vai ver que a gente usa as desculpas, e às vezes boas desculpas, mas o reino de Deus é agora, é um passo agora para você tomar. Então, você está sendo confrontado pelo Espírito Santo nessa manhã, se você está dando desculpas para viver isso. Só que é interessante que existe, escolhido com muita cautela, quem eram os convidados. A parábola vai contar, e essa é a parte do meio, mas eu acho bacana, porque tem um plot twist aí. A parábola vai contar que quando o Senhor soube que os servos não estavam... O servo chegou e fala, os convidados não vão poder vir. Eles estão usando até recursos de lei, de atestados, para falar que não podem vir. Então, várias desculpas. E aí o Senhor fica irado. Ele fala, você vai fazer o seguinte, você vai para a rua, e aí ele fala para convidar 3 tipos de pessoas, ou 4 tipos de pessoas: os pobres, os coxos, os cegos e os mancos. São exatamente a lista que, a primeira lista, a segunda lista, os que têm, os com deficiência, são aqueles que não podem entrar no templo. É uma lista, porque para adorar Deus dentro do templo, e era um templo muito pomposo, que os discípulos falavam, nossa, que templo maravilhoso, construído por Herodes. Ele era a lista para não ter lá, não pode ir no templo, porque no templo só caberia o perfeito. Então eles eram, essa lista era pessoas que eram excluídas do meio religioso de Israel. E o pobre não tinha dinheiro para dar oferta no templo. Então, ele não tinha também como entrar. Então, eles ficavam no templo pedindo dinheiro, mas não entrava. Então, você tem esses 2 grupos que nunca foi contemplado por Israel. E os romanos que dominavam também não gostavam deles. Porque os romanos falam, pobre não paga imposto,
Não mudou nada, né, para os dias de hoje, né, gente? Paga imposto e então eles não merecem nada. E os que não se encaixam ali, muito menos. Eles não vão, só dão trabalho. Então, é um grupo, o Senhor manda procurar o grupo que nunca foi acolhido nem pela religião e nem pelo estado econômico. Ele nunca se encaixou em nada. E o Senhor está sendo muito específico aqui. É para os desprezados, é para aqueles que nunca enxergaram o reino, nunca viram o ano aceitável do Senhor. Uma das coisas sobre festa e banquete é o ano aceitável do Senhor. A cada ano 50, Israel foi recomendado, orientado por instruções na lei mosaica, que eles deveriam separar esse ano, que é o ano a mais de 7 vezes 7 anos, e eles tinham que celebrar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o ano aceitável do Senhor é um ano que quem tinha entrado em dívida era perdoado a sua dívida. Quem tinha entrado em muita dívida e virado um escravo tinha que ser libertado. E você que não tinha mais nenhuma posse de terra, porque teve que vender tudo, você recebia uma terra de novo da sua família, dos seus antepassados. Não sabe na história se Israel cumpriu uma vez sequer o ano aceitável do Senhor. Mas sabe que quando Jesus entra na sinagoga, pela primeira vez, ele lê Isaías, ele está falando sobre o Espírito do Senhor que veio sobre ele, e ele vai proclamar exatamente o ano aceitável do Senhor, que é exatamente o dia 7 da criação, que não tem tarde de manhã, não tem fim. É o ano que vai começar e vai ser eterno. Ou seja, o banquete está se tornando aqui, quando ele chama isso como o banquete aceitável do Senhor. É um banquete de restauração. E eu sempre digo isso. Se você tivesse lá no Antigo Testamento, chegasse o ano 50 e eles fossem aplicar isso, mas você tivesse muita dívida, ou você é um escravo, ou você não tem mais terra, você ia ficar feliz ou triste? Agora, se você acumulou tudo que você tem várias terras, você tem muitos escravos, você tem muito dinheiro, você ia ficar feliz ou triste no ano do Senhor? E Jesus está contando essa parábola e ele fala que o servo volta e fala, chamei todo mundo, está todo mundo aí, ainda tem espaço. E aí eu gosto da versão NVT, que fala que o Senhor fala, vai até a cerca da vinha quer dizer Israel, e grita para fora que ainda tem vaga. Ou seja, para os gentios, para quem não é aqui, grita para fora que vai vir. Gente, se samaritano, que era um pouquinho ao norte, já é gentil, ou já é não de Israel, imagina Brasil, que eles nem sabiam que existia. Gente, a gente é a rapa da panela, vocês sabem disso, né? Assim, a gente, Paulo queria ir no confim do mundo, que era Espanha. Ele achava que ali era o fim do mundo, ele não conhecia Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque onde a gente se coloca na parábola, ela vai dizer muito. A gente não é nem os que não podiam estar dentro do templo de Israel, a gente é o que está fora da cerca. Mas que esse Senhor falou, olha, chama que essa casa vai estar lotada. Agora dá uma olhada nessa festa, vê se você quer entrar nessa festa. Você está chegando nessa festa gigantesca, você entra, já não fala a sua língua. Um montão de gente falando árabe, falando não sei o quê, falando inglês, falando mandarim, aí vai ser o quê? Você fala, gente, tupi-guarani. Fala, nem sabia que tinha chegado o evangelho lá, mas está lá. E aí você está lá entrando, já não se sentiu deslocado. Aí você vai para a turma dos cegos, os caras estão lendo em braille, rindo da piada de braille, eles falam, não entendi não, não dá, você não conhece. Aí você vai lá, tá a turma dos cadeirantes, e você vê que você não se encaixa com nada. E aí você vai ver que essa é a festa da restauração. Porque enquanto se come do banquete do Senhor, enquanto se celebra, se é restaurado. E aquilo fala assim, mas o céu você não falou que é todo mundo sem dor, todo mundo bom? Esse é o céu do futuro desencarnado. O céu do presente, todo mundo entra como está, todo mundo está estrupiado. E ao caminhar de culto em culto, sábado a sábado, banquete, de ler da palavra, de ver do Senhor, ver o reino sinalizando, as pessoas vão curadas. A cura não está no futuro, a cura está no presente. A cura já começou. Você tem que ver, já começou a cura. E você é melhor do que foi ontem. E pelo Espírito Santo vai ser melhor amanhã. E vai tirando as coisas ruins, vai se restaurando.
Mas a virada que eu gosto do final dessa parábola, e eu sempre digo aqui, eu vou dizer até o final dessa série, é aonde Jesus se coloca na parábola. Do filho pródigo, ele é o terceiro filho que nem estava lá. Do bom samaritano, ele é o samaritano. E nessa, você sabe que a festa, Jesus geralmente fala que ele é o noivo. Ou seja, Jesus é o motivo da festa. E você percebe que também, além dele ser o noivo, ele é quem fez a festa acontecer. Ou seja, Jesus é quem é o motivo pelo qual você pode participar de uma festa e é o motivo pelo qual deve ser honrado. Ou seja, todo o brinde dessa festa deve ser para Jesus. Ele é o centro da festa. Já foi naquele casamento que você está comendo bem lá, festa bacana, daqui a pouco começa a piscar a luz, por quê? Vai entrar o noivo e a noiva. Você tem que, no mínimo possível, parar de comer, levantar e aplaudir para aquele tempo constrangedor. Sei lá por que a gente faz isso. Porque, na verdade, a gente quer honrar o noivo e a noiva. Obrigado, essa festa é para vocês. Mesmo que a gente coma através do nosso costume sem vocês, que é meio bizarro, mas e vocês vão comer no bastidor de uma festa que vocês estão dando pra gente, mas a gente sabe que na hora que eles entram, a gente bate palma. Você merece essa festa. Você é o noivo e a noiva. Só que Jesus, ele conta essa festa e ele está aqui dentro. Só que a gente não lê o nome de Jesus. Ele não me parece o Senhor, porque ele é o servo. Lê de novo. O servo do Senhor recebe uma ordem, convida, e ele é rejeitado. O servo do Senhor volta e fala, eles rejeitaram. O Senhor fala, irado, então chama. Ele fala, vou chamar. Quem eu devo chamar? Os pobres, os coxos, os cegos. Já chamei. Então agora eu vou para fora da cerca. Eu vou para o Brasil. Eu vou chamar aquela mulher da comunidade da vila que não esperava nada. E eu estou lá. A gente só pode entrar. Olha, o que merecia a honra se tornou servo. Porque é dele a festa, ele é o motivo da festa, mas ele se fez servo para convidar todos nós que estamos aqui. Por isso nós podemos celebrar. Isso é demais. Já pensou o servo chamando, tem uma festa maravilhosa. Você vai entrando, ele vai te dando a mão, mas eu estou constrangido, eu não tenho roupa para isso, eu não tenho dinheiro. Vem. A hora que você entra, todo mundo vai aplaudindo. Por quê? O servo é o dono da festa. E ele chamou você. Por que motivo ele me chamou e você? Só nos cabe entrar e celebrar essa festa de restauração. Baixa sua cabeça. Vamos orar. E eu quero fazer um desafio diferente que a gente faz, mas talvez essa manhã você já frequenta igreja, você tem o pensamento que um dia vai ter restauração, mas você acha que é lá no futuro, o reino de Deus está longe ainda, vai chegar. E eu quero falar uma coisa para você. Se você sentir no coração, faça essa oração. Senhor, abra os meus olhos, transforme minha vida para que eu veja essa manhã o reino de Deus que já chegou. Eu entrego a minha vida, Senhor, porque eu estou cansado de me achar bom demais para essa festa ou ruim demais para essa festa. Que eu vejo o servo que obedeceu até o fim, me resgatando, que sofreu, mas que trouxe a festa para a minha vida. Em nome de Jesus, entrega a sua vida ao Senhor essa manhã e cante com a gente, celebre com a gente. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor de cruz e que nos trouxe a vida. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que chamou para essa festa os que não mereciam, que não estavam dignos, não eram dignos, eu e você e todos da igreja. E que o Espírito Santo, aquele que vai transformando, que vai regenerando ao longo da festa e do banquete, esteja sobre a igreja hoje e sempre. Amém.